Olá, seja muito bem-vindo a mais um KSCast. Seja muito bem-vindo, você também que nos acompanha pelo YouTube, no nosso canal KS Advogados. Isso mesmo, e o meu nome é Rubiane Spengler. E o meu é Felipe Krieger e no KSCast da edição dessa sexta-feira você irá acompanhar as principais decisões que movimentaram as áreas do direito do trabalho e previdenciário. Isso mesmo, vamos lá para a informação. E a decisão previdenciária dessa semana é da sexta turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que permitiu a acumulação do benefício assistencial com a pensão especial da talidomida. O caso, ele trata de uma mulher acometida com malformações auriculares e surdez, devido ao uso do medicamento talidomida pela mãe. Tal deficiência foi comprovada por laudos periciais. Assim, em primeira instância, a 4ª Vara Federal de Ribeirão Preto, São Paulo, garantiu o pagamento da compensação por dano moral às pessoas com deficiências decorrentes do uso do medicamento, previsto na Lei 12.190 de 2010. E, além disso, também a concessão da pensão especial prevista na Lei 7.070 de 1982, a pensão especial da talidomida. E o TRF da Terceira Região permitiu a acumulação da pensão com o benefício de assistencial, o benefício de prestação continuada, o BPC. Sim. É um caso bem diferente, né? Porque normalmente o benefício assistencial ele não pode ser acumulado com nenhum outro benefício previdenciário. Nesse caso, é um benefício especial para as pessoas que tiveram problemas decorrentes do uso desse medicamento. Exato. No entanto, o INSS ele ficou inconformado com essa decisão e então recorreu ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Para o órgão, a mulher não preenchia os requisitos necessários para a concessão dos benefícios. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região destacou que, mesmo sem a comprovação do uso do medicamento pela mãe, os laudos periciais comprovam a deficiência. Assim, tal fato é suficiente para garantir a indenização. Ainda, o tribunal reiterou a previsão legal da pensão aos portadores da síndrome de talidomida. Dessa forma, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região garantiu, então, a concessão de indenização juntamente com a acumulação com o benefício assistencial. Sim, uma situação bem excepcional, como Exato. Já havíamos comentado, né? O benefício assistencial não permite nenhuma acumulação, mas nesse caso específico, então, se a pessoa preenche os requisitos para o benefício assistencial, ele poderá acumular também o benefício da pensão da talidomida. Isso, a pensão especial da síndrome de talidomida. Acho que é importante a gente esclarecer o que é, né, e da onde surgiu, então, essa... Sim, com certeza. Até muito interessante. O nome, sim, é familiar. Às vezes já foi ouvido, falar, né? Mas a gente não se tem certeza da onde que surgiu essa situação. Sim, então vamos esclarecer que a talidomida é um fármaco que foi sintetizado em 1954 na Alemanha e chegou no Brasil em 1958. E ele era indicado para o controle de náuseas e tonturas. E o medicamento era habitualmente prescrito às gestantes. No entanto, ele tinha como efeito colateral deformidades físicas graves e anomalias nos fetos. Por isso, então, foi instituída. Vejamos, a talidomida continuou sendo comercializada no Brasil até 1962 aproximadamente. Assim, reconheceu-se o erro grave na saúde pública, bem como o dever de indenização, reparação dos danos. Então, assim que surgiu essa
Em função desse erro que foi prescrito, esse medicamento pública, que surgiu então essa pensão especial para quem teve algum prejuízo com o uso desse medicamento. Exato, isso mesmo. Muito interessante. E a notícia trabalhista dessa sexta-feira, ela é do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que compreende o Distrito Federal e o estado de Tocantins. E nessa situação aqui, o TRT-10 ele negou a penhora de parte de um benefício assistencial, que era pago à pessoa idosa que recebia um salário mínimo e ele era sócio de uma empresa. Vamos ver os detalhes dessa situação. A terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região negou provimento ao recurso de um trabalhador que pretendia conseguir a penhora de parte da aposentadoria do sócio de uma empresa condenada em ação trabalhista. Para receber as verbas trabalhistas garantidas pela sentença judicial. Como o sócio em questão é idoso e recebe um salário mínimo de benefício de prestação continuada à pessoa idosa, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e como forma de garantir a manutenção do mínimo existencial, o relator do caso, o desembargador José Leone Cordeiro Leite, considerou não ser razoável efetuar a penhora desse benefício. Na ação, a empresa foi condenada ao pagamento de verbas trabalhistas, que também é um direito alimentar. Isso, verbas alimentares, assim como o benefício assistencial. Como a execução, então, nesse caso aqui, não teve sucesso, o primeiro grau incluiu na demanda os sócios da empresa, que incluía então esse senhor idoso com mais de 65 anos, no polo passivo da execução, e também consultou o INSS sobre a existência de aposentadoria em nome dele. Foi informado então o recebimento de benefício de prestação continuada à pessoa idosa no valor de um salário mínimo. O magistrado então negou o pedido de penhora de parte da aposentadoria em questão. O trabalhador, que não ficou contente com essa situação, porque também esperava receber os seus direitos trabalhistas, ele recorreu da decisão ao Tribunal Regional da 10ª Região, por meio de um agravo de petição, alegando que a verba a receber seria de natureza alimentícia. Em seu voto, o relator lembrou que, de acordo com o CPC de 2015, os proventos de salário e aposentadoria são impenhoráveis. Há excetuada a hipótese de pagamento de verba alimentar, independente de sua origem. Contudo, salientou que, mesmo sendo possível a penhora de parte dos benefícios, o caso em análise ele é peculiar. Isso porque, de acordo com a informação prestada pelo INSS, o sócio recebe o benefício de prestação continuada, em valor equivalente a um salário mínimo. O BPC, segundo a Lei 8.742 de 1993, através da Lei Orgânica de Assistência Social, é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Para o relator, o fato por si só já revela a situação financeira drástica do sócio executado, em especial em razão da vulnerabilidade da sua idade. Diante de todas essas circunstâncias, então, o desembargador frisou que há de se garantir, no caso, a manutenção do mínimo existencial ao executado, em observância ao princípio da dignidade humana, não sendo razoável se permitir a penhora de benefício de prestação continuada à pessoa idosa de apenas um salário mínimo. Nesse sentido, lembrando que o Estatuto do Idoso dispõe que é obrigação do poder público assegurar ao idoso
com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à alimentação e à saúde, entre outros direitos. O relator votou, então, pelo desprovimento do agravo, mantendo a decisão do juiz de primeiro grau, que negou, então, a penhora desse benefício assistencial. E a decisão ela foi unânime por todos os desembargadores que compunham ali a turma julgadora dessa decisão, desse agravo. Olha só, interessantíssimas decisões que trouxemos para comentar nessa sexta-feira. Sim, as duas também tinham a ver com a situação do benefício assistencial, né? Isso, eu acho que considerando também a situação, a realidade do povo brasileiro, o benefício assistencial tem sido um tema em alta, né? Assim, no judiciário, né? Acho que a pandemia também trouxe reflexos nesse sentido na vida financeira das pessoas. Sim. E passando muitos delas para a situação de vulnerabilidade econômica. Exatamente. E vulnerabilidade social, né? Exatamente. É a situação que chegou o sócio dessa empresa, né? Exato. Provavelmente a empresa não tinha mais bens e aí por isso que foi incluído os sócios no polo passivo da demanda para tentar achar algum bem, alguma forma de que o empregado pudesse receber então os seus direitos, mas nesse caso aqui, além de não ter bens, provavelmente, o sócio ele sobrevivia com apenas um salário mínimo que era decorrente de um benefício assistencial, que nem é um benefício previdenciário, né? Exato. Então nem foi decorrente de ele ter contribuído para o INSS que ele pôde usufruir desse benefício. Foi pelo fato de que ele estava em uma situação de vulnerabilidade e pela idade avançada que ele se encontrava, então, e diante dessa circunstância foi entendido que não era possível ainda diminuir ainda mais esse valor que ele recebia, né, a título de benefício assistencial. E essas, então, foram as principais notícias e informações que movimentaram o direito do trabalho e o direito previdenciário nestas últimas semanas. E se você gostou desse episódio, já compartilha, manda para os seus amigos, para os seus familiares. E se você nos assiste lá pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe um like aqui no nosso vídeo, assim você ajuda que essas informações alcancem mais pessoas. Pois toda segunda e sexta-feira nós estamos por aqui compartilhando conhecimento. Um forte abraço e até a próxima.